Tive acesso ao balanço financeiro do São Paulo referente aos 6 primeiros meses desse ano e trago todos os números para você no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar também a respeito do Corinthians, que atrasou uma parcela do pagamento a Will Dantas, empresário do Pedrinho. Isso pode desencadear um enorme processo e problemas para o Timão. Trago também informações a respeito do plano que o Vasco tem para pagamento de 93 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Bora falar sobre os problemas do Flamengo para o confronto contra o Fluminense nesse sábado. Vou contar ainda sobre o Atlético Mineiro, entrevista importante do presidente do clube, o Sérgio Coelho, afirmando que o Galo estaria na segunda divisão se não fossem os aportes financeiros da família Menin. E o Cruzeiro, que vai ficar mais um ano na Série B. O time ou a esperança foi para o espaço depois de derrota para o Avaí. Vamos dar todos os detalhes desse jogo que aconteceu na sexta-feira. Para fechar, falo sobre um goleiro do Bahia, do time sub-17, que tem propostas de um time gigante do futebol inglês e outro médio do futebol espanhol. Tudo isso a partir de agora, não se antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações para passar a ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou quando tiver o programa do Nicola. Bora só pedir mais uma coisa, pedir para você deixar like e ficar esperto nessa dica muito legal. Você que curte bolão não pode ficar fora dessa. A Betano, patrocinadora master de Atlético Mineiro e Fluminense, criou o bolão do Finde. São bolões para todos os fins de semana com rodada de futebol. E o prêmio principal para o vencedor é de 50 mil reais em dinheiro. Esse prêmio é para quem acertar todos os placares dos 6 jogos disponibilizados a cada fim de semana. Também tem prêmio para quem acertar 5 dos 6 jogos, 10 mil reais em apostas grátis. E para quem acertar 4 dos 6 jogos, fatura mais 5 mil reais em aposta grátis. Vale lembrar que se houver mais de um vencedor, eles dividem esses prêmios. Não paga nada para participar, basta você ter uma conta ativa na Betano. Se você ainda não tem, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo para não ficar fora dessa. Super bacana, eu já fiz os meus palpites e os jogos são espetaculares. Começa nesse sábado às 7 da noite com Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Você tem que fazer os palpites até o início, até antes do início desse jogo. Depois tem Barcelona e Real Madrid, Manchester United e Liverpool, Roma e Napoli, Inter de Milão e Juventus, além de Olympique de Marselha e PSG. Só clássico pesado, final de semana espetacular e você vai ter a chance de ganhar até 50 mil reais em dinheiro. Tá bom pra você? Bora começar o vídeo falando sobre uma joia das categorias de base do Bahia. Atleta que já despertou a atenção do Chelsea, atual campeão da Champions, e do Valladolid, clube que é comandado pelo Ronaldo Fenômeno na Espanha. Eu me refiro ao Gabriel, titular absoluto do gol do time sub-17 do Bahia. Informação sobre o interesse dos clubes europeus me foi confirmada pelos 2 empresários dele, o Thiago Rafael e o Léo Cazula. O Gabriel é nascido em 2004, tem só 17 anos de idade, está no clube desde 2018 e já coleciona 3 convocações para a seleção brasileira sub-17. O negócio envolvendo o Gabriel não pode ser fechado por agora, porque ele ainda não completou 18 anos de idade. Mas o Gabriel já entrou com um pedido para a retirada da cidadania italiana, que certamente faria com que ele valesse ainda mais e pudesse se transferir antes mesmo de completar a maioridade. O Gabriel, que já é patrocinado por uma marca alemã de luvas esportivas e tem sido tratado no Bahia e pelo mercado como uma das principais promessas para a posição. Antes de mudar de assunto, só contar que ele tem contrato com o Bahia até 2024, ou seja, o Bahia está seguro em relação ao futuro dele, só sai se houver interesse e a aprovação do clube baiano. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que viveu uma sexta-feira de muito desgosto. O Cruzeiro teria a oportunidade de, caso vencesse o Avaí na ressacada, na noite dessa sexta, encostar ou diminuir a diferença para o G4. Ele ficaria a 8 pontos do próprio Avaí, que seria o 4º colocado. Mas, dentro de campo, depois de desperdiçar um caminhão de gols, teve um lance no primeiro tempo que foi assustadoramente triste para o torcedor do Cruzeiro. Foram 4 chances desperdiçadas na mesma jogada. O Cruzeiro acabou perdendo por 1-0, o gol único da partida marcado pelo Lourenço aos 11 do segundo tempo. Dessa maneira dá para dizer que o Cruzeiro estará mais uma vez na segunda divisão. Derrota por 1-0 levou o Avaí para a 3ª posição. O Avaí hoje tem 53 pontos ganhos, já o Cruzeiro se manteve em 12º com apenas 39 pontos. A diferença do Cruzeiro para o último time no G4, que é o Goiás, é de 13 pontos.
Isso a 21 pontos do fim do campeonato, restam 7 rodadas, o Cruzeiro precisaria tirar uma média de quase 2 pontos por rodada para subir, dá para descartar a possibilidade de o Cruzeiro conseguir o acesso. O início muito ruim, o Cruzeiro até respondeu desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo, mas a situação era muito complicada. Como é que fica para 2022? O pior cenário possível. Continua com receitas muito baixas de TV, cerca de 6 milhões de reais, contra 100 milhões dos times que disputam a primeira divisão. Cruzeiro afundado em dívidas, com uma série de problemas trabalhistas, com greves de funcionários, salários atrasados. Não queria estar na pele de qualquer dirigente do Cruzeiro, muito menos do torcedor, embora fale como torcedor da Lusa, que nem divisão para disputar tem no Campeonato Brasileiro. Bom, só para fazer a comparação devida, né? O Cruzeiro tem uma história, uma tradição muito maior do que a minha Lusa, precisamos reconhecer isso. Quero falar sobre o Flamengo, que disputa nesse sábado, 19 horas, no Maracanã, o Fla-Flu. Confronto muito importante, até porque o Flamengo tenta diminuir a diferença de 10 pontos em relação ao Atlético Mineiro. E é um Flamengo repleto de problemas. Por exemplo, o Pedro não treinou nessa sexta-feira. E é dúvida, talvez não esteja entre os titulares no confronto contra o Fluminense. Para piorar, o Gabigol, que é o titular absoluto, sofreu um entorse no tornozelo direito contra o Atlético Paranaense e já está descartado. O Renato Gaúcho também não conta com o Felipe Luiz suspenso, com o Davi Luiz, com o Bruno Henrique e com o Arrascaeta, que seguem no departamento médico. Existe dentro do Flamengo uma preocupação muito grande com o jogo da próxima quarta-feira, confronto contra o Atlético Paranaense, que vale vaga na final da Copa do Brasil. Até por isso não está descartada a possibilidade de um ou outro atleta titular ser poupado. De qualquer maneira, nesse momento provável, o Flamengo tem no gol o Diego Alves, Mateuzinho na lateral direita, René na lateral esquerda, miolo de zaga com o Rodrigo Caio e Léo Pereira. Meio campo com William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Andréas Pereira, o Andréas um pouquinho mais para frente, mais avançado do que ele gostaria, atuando como segundo volante. Já o ataque, aí sim, com muitos problemas, o Michael é a única certeza. Quem vai formar a dupla com ele é uma incógnita. Se o Renato Gaúcho optar por um centroavante de ofício, entre o Vitor Gabriel, que ainda não conseguiu decolar no time principal. Senão, ele pode usar o Kennedy ou o Vitinho como um falso 9, uma improvisação. Antes de mudar de assunto, só contar que no Flamengo já temos as 4 chapas registradas para a eleição marcada para metade do mês de dezembro. Rodolfo Landim vai tentar a reeleição e vai concorrer contra Marco Aurélio Assef, Ricardo Jorge e Walter Oliveira Monteiro. Pleito marcado, como eu disse, para metade do mês de dezembro. O Rodolfo Landim é muito favorito, especialmente depois da passagem muito vitoriosa à frente do Flamengo. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que joga só nesse domingo contra o Cuiabá, partida importante também. É a chance de o Atlético Mineiro, se o Flamengo tropeçar, abrir vantagem e ficar ainda mais perto do título. Mas queria repercutir uma entrevista que o Sérgio Coelho, o presidente do Atlético, deu. Entrevista bem legal ao Rolou o Melão, que é um podcast. Nessa entrevista, o Sérgio Coelho admite que se não fossem Rubens Menin, Rafael Menin, além de outros empresários que têm ajudado o Cruzeiro, a situação seria muito perigosa. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Se a gente não tivesse participação dessas pessoas, o Galo estaria hoje entre os clubes com os maiores problemas financeiros do Brasil. Não estranhe, mas o Atlético estaria nesse ano na segunda divisão. Tinha caído no ano passado para cá. Até para vocês terem números, nós pagamos quase 100 milhões de dívidas na FIFA durante o meu mandato. É o Sérgio lembrando que ele foi eleito agora em janeiro. Então de janeiro a outubro já foram mais de 100 milhões de reais pagos à FIFA. E aí ele termina essa frase perguntando: de onde eu tiraria todo esse dinheiro? Não teria certamente a possibilidade de tirar 100 milhões somente para o pagamento das dívidas. Rubens Menin e Rafael Menin, especialmente o pai e o filho da família Menin, foram fundamentais para a conclusão desse projeto. Conclusão talvez seja um pouco precipitado, mas para o andamento desse projeto que transformou o Atlético num sério candidato a qualquer título que disputa. O Sérgio Coelho ainda afirmou que a camisa do Atlético, antes de todos esses investimentos, valia 4 milhões e meio de reais. Era um patrocínio master de 4 milhões e meio de reais. Hoje o acordo gira na casa dos 10 milhões de reais, justamente com a Betano, que é a patrocinadora oficial do Galo. O presidente ainda disse que recebe muitos elogios pela atual gestão, mas ele tem um pouco de mérito. O mérito maior é das pessoas
que não tem cargo formal, mas ajudam bastante o Atlético Mineiro. E você, o que você pensa sobre a ajuda de Rubens Menin e companhia? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. O Corinthians atrasou a segunda parcela do pagamento a Will Dantas. Quem é o Will Dantas? É um empresário do Pedrinho que permitiu ao Corinthians que ficasse no ano passado com os 30% a que ele teria direito na transferência do Pedrinho para o Benfica. Você vai lembrar que o Benfica comprou o Pedrinho, 18 milhões de euros. O Will Dantas teria direito a 30% desse valor, ou seja, 5 milhões e 400 mil euros. O Will, entendendo a dificuldade do Corinthians, deixou que o Corinthians ficasse com essa grana, acertando um pagamento futuro. O pagamento seria feito em 3 parcelas. Além dos direitos econômicos, o Will também teve direito a um percentual pela comissão, afinal de contas foi ele quem fez o negócio. E ficou combinado que o Corinthians pagaria em 3 vezes. Primeira parcela de 3 milhões de euros, as outras 2 parcelas de 2 milhões de euros cada. O Corinthians fez o pagamento da primeira parcela, mas a segunda, que venceu no mês de julho, não foi paga. E o contrato entre as partes, entre o Corinthians e o Will Dantas, prevê uma série de punições pesadas ao Corinthians em caso de atraso de pagamento. Se o Will for, por exemplo, à justiça, o Corinthians é obrigado a pagar todo o valor da segunda parcela, antecipar a terceira e ainda pagar uma multa de 10% em cima de toda a operação. O Will Dantas, conversei com ele antes de gravar o vídeo, ele não está muito satisfeito, não está muito feliz com o atraso do pagamento, mas prometeu ter paciência. Ele entende todas as dificuldades financeiras do Corinthians, assim como entendia no passado, quando abriu mão de receber a grana à vista no pagamento na transferência do Pedrinho do Corinthians para o Benfica. O Pedrinho já nem está mais no Benfica, já foi vendido para o Shakhtar Donetsk, que faz boa campanha com a camisa do clube ucraniano, e essa grana do Corinthians em relação ao empresário continua pendente. Bom, bora fechar o vídeo? Fechar não, ainda tem mais informações. Mas bora falar agora sobre o São Paulo. Tive acesso é até legal contar um pouquinho dessa história. A gente faz programa do Nicola de segunda a sexta-feira, né? Então a gente está diariamente online conversando com vocês e respondendo a dúvidas de vocês. O Jonathan Leme me perguntou na live dessa sexta-feira sobre o balanço do São Paulo, né? Os clubes têm divulgado balancetes para mostrar como é que andam as finanças do clube em 2021. O São Paulo até esse momento não se posicionou de forma pública sobre nenhum balancete. E depois que acabou a live, uma pessoa do São Paulo acabou me dando mais detalhes a respeito das contas do Tricolor na temporada de 2021. É legal contar logo de cara que os meses de julho e agosto ainda não tiveram seus balancetes divulgados nem para conselheiros. Tudo por causa do Júlio Casares, o presidente do São Paulo, chegou a estar internado, vocês sabem, ficou com Covid, e isso atrasou, retardou a confecção dos balancetes. Então o que o São Paulo tem até agora são os 6 primeiros meses do ano, o balancete do primeiro trimestre. E os números não são positivos. São Paulo fechou até o mês de junho, com 10 milhões de reais no vermelho. É bom contar que esse prejuízo já estava planejado ou estimado na previsão orçamentária. Todos os clubes no início da temporada eles fazem uma projeção do orçamento para saber como é que vão andar as contas. E esse prejuízo de mais ou menos 10 milhões de reais era algo calculado. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas por que o São Paulo tem prejuízo de novo? Isso está muito associado à péssima gestão feita por Leco, Raí e Alexandre Pássaro. Os caras que cuidavam do futebol e o ex-presidente afundaram o São Paulo com todas as dívidas do mundo. Por exemplo, as receitas com o Campeonato Brasileiro. Parte dessas receitas já haviam sido antecipadas. Dívidas todas que você pode imaginar e mais várias que surgiram do nada. São Paulo fez muitos pagamentos de dívidas pendentes durante os primeiros 6 meses desse ano. A receita, por exemplo, com o Campeonato Paulista foi toda utilizada, não só do título, como do direito de transmissão, com pagamentos de dívidas que já haviam vencido. O Leco deixou para esse ano metade da folha salarial inteira da temporada passada. Ele pagou metade e deixou a outra metade para o futuro presidente, para começar a pagar a partir de março. O mesmo Leco que havia registrado no ano passado um prejuízo com o São Paulo de 129 milhões de reais. Então é o São Paulo tentando remar contra todas essas dificuldades e precisa urgentemente de vendas de atletas. Essas vendas poderiam ajudar a solucionar ou aliviar um pouquinho o fluxo de caixa do Tricolor. Antes de mudar de assunto, contar que o São Paulo dispensou nessa sexta-feira um zagueiro chamado Thiago, 19 anos de idade, era titular absoluto do time sub-20. Havia chegado ao Tricolor por indicação do Alex. O Alex já o conhecia dos tempos de Curitiba. O São Paulo chegou a um acordo com o Curitiba para o empréstimo do jogador até janeiro de 2023.
mas o Thiago se meteu em algum problema, cometeu um ato de indisciplina, informação divulgada em primeira mão pelo 12 Esportes, e o São Paulo, por causa desse ato de indisciplina, optou por dispensar o atleta, que agora volta ao Coritiba ou vai buscar uma outra alternativa em outro clube. Bora fechar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama e sobre o plano do clube para pagar mais de 93 milhões de reais em dívidas. O Vasco apresentou nesta sexta-feira, no penúltimo dia permitido dentro de um prazo que ele tinha, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o plano para pagamento de 93 milhões e meio de reais. Esses 93 milhões e meio englobam todos os credores do Vasco, pelo menos até o início de toda essa discussão. O Vasco vai ter, se aprovado esse plano de pagamento, 6 anos para quitar todo o valor. Isso foi apresentado ao Tribunal de Justiça, que enquanto decide se aprova ou não, o Tribunal de Justiça suspendeu todas as execuções contra o Vasco e também qualquer medida constritiva sobre o patrimônio do clube. Se você é torcedor vascaíno, torça para que esse plano seja aprovado e para que o Vasco consiga fazer os pagamentos. Dessa maneira o Vasco vai viver menos dificuldades. O conforto não vai existir, pelo menos tão cedo. Mas o Vasco vai deixar, por exemplo, de ter suas coisas penhoradas, receitas, cotas de televisão, vendas de atletas, tudo isso vinha sofrendo uma série de penhoras e dificultando demais o pagamento do dia a dia. Espero que o Vasco consiga. A Portuguesa recentemente conseguiu um grande acordo também com mais de 150 credores e a partir daí conseguiu alavancar um pouquinho as suas coisas. Vamos ver se o Vasco também vai pelo mesmo caminho. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e eu volto assim que surgirem mais notícias. Combinado? Abraço, tchau, tchau!